que são inteligentes, charmosos, usam talento teatral para manipular e esconder o lado perverso da sua personalidade. Algumas pessoas possuem características que a psiquiatria chama de distúrbio da personalidade antissocial, ou sociopatia. No Coletiva de hoje, vamos saber mais sobre o perfil de um sociopata. Para falar sobre o tema, estamos com o professor Danilo Panov, especialista em psicanálise. Obrigada, Danilo, pela presença aqui. Eu que agradeço estar aqui com vocês. Também contamos com a presença dos alunos do curso de jornalismo da São Judas. Ramon Raleandro, Daniel Macedo, Andressa Elizabeth, Stephanie Sena, Juliana Quintela e Tainá Madrulli. Danilo, para começar, qual o perfil de um sociopata e como podemos conhecer esse sociopata no nosso convívio? Olha, o perfil característico do sociopata, né? Primeiro, vamos dizer que não é fácil identificá-lo. Isso não é mesmo para terapeutas, é uma coisa muito difícil identificar um sociopata. Mas a característica do sociopata é que ele é uma pessoa totalmente ausente de emoções, né? Não tem emoção nenhuma, né? E ele tem dificuldade de se inserir na sociedade. Ele é totalmente alheio a essa sociedade na qual nós vivemos. E isso gera uma pulsão destrutiva da parte dele, porque todo sociopata ou psicopata, né, ele tem sempre uma pulsão destrutiva, uma pulsão destruidora, né? E essa coisa de criar uma sociedade perfeita para ele, que é o que o sociopata tem, por isso que ele tem essa coisa de formar religiões, né? Tem muitos sociopatas que são políticos, né? E nós nem sabemos, por justamente essa dificuldade que ele tem de achar que não existe uma sociedade ideal para ele. Que a única sociedade ideal que possa ser existente na vida dele é a sociedade que ele vai criar. Né? Mas como que a gente sabe que convive com essa pessoa? Olha, para o ser humano leigo, a gente fala que isso é uma tarefa muito difícil, né? Vamos dar uma definição do que é um ser humano normal. Um ser humano normal, ele tem, que nem você agora, você está consciente, né? Você tem a sensação de estar consciente, mas isso não quer dizer que você tenha a consciência de estar consciente. Agora a gente complica um pouco. O que torna um ser humano consciente e ele ter a percepção de que ele tem consciência? A gente define uma palavra muito bonita: amor. Se ele ama, ele tem consciência. Danilo, sociopatia é uma doença? É uma doença. A origem dela, vamos dizer assim, é baseada em estudos tanto na área psicológica como na área neurológica, ou seja, tem fundamentos clínicos, né, medidos através de equipamentos, e tem a parte, vamos dizer assim, de como foi a infância daquele sociopata, né? Mas é uma doença, sim. A sociopatia, então, ela é adquirida ou ela nasce com a pessoa? Os dois, né? Na realidade, na área médica não existe um conceito absoluto sobre certos tipos de doenças na área psíquica, né? Existem alguns estudiosos que defendem uma determinada linha, né, com mais veemência ou menos veemência, né? Mas a origem é as duas. Ele pode adquirir, ou seja, vir de uma infância onde não houve uma sensibilização, houve totalmente ao contrário, a falta total de sensibilização, assédio sexual, abuso sexual, estupro emocional, né? E isso gerar no futuro um sociopata, né? Porque a primeira sociedade que ele interagiu, que foi a família, era extremamente destrutiva. Então isso pode gerar um gatilho destrutivo lá na frente. O fenômeno de alter ego, que são múltiplas personalidades, ele pode se desenvolver num sociopata? Essa é uma doença específica, né? Que também ainda não existe uma definição médica, vamos dizer assim, concreta dessa teoria. Tem alguns que defendem que existe o transtorno de múltipla personalidade. Alguns terapeutas acham que não é transtorno de múltipla personalidade. Eu brinco com meus alunos que eu sempre fico no meio, né? Porque, na realidade, a gente precisa ver o caso em si, cada caso é um caso, porque na área da psicanálise, da psicologia, o ser humano ele é um indivíduo. Então, ele tem que ser analisado como um ser único, né? Danilo, um sociopata pode virar psicopata? O sociopata, na realidade, né, ele é um psicopata, né? A diferença de um sociopata para um psicopata, né, é muito pequena, né? O sociopata é uma pessoa que ele tem dificuldade de se inserir na sociedade,
né? Então, ou ele tenta destruir a sociedade, até brinquei lá fora, que o terrorista é um sociopata, ele quer destruir aquele outro país, ele quer destruir uma sociedade, né? Ou ele tenta criar uma sociedade própria para ele. O psicopata, ele se insere no meio da sociedade, ele está entre nós. Esse é o mais perigoso de todos. Porque o sociopata, eu dei até o exemplo daquele o Reverendo Moon, né? Ele foi um sociopata, né? Então, essa que é a diferença básica entre os dois. Um não se insere na sociedade e ele destrói a sociedade. O objeto da pulsão destrutiva dele é direcionada à sociedade. O psicopata, né, ele é movido muito pelo prazer pessoal. Ele é também ausente de emoções. Então, ele destrói as pessoas ao redor dele, ou uma determinada pessoa. Danilo, como é feito o diagnóstico da sociopatia? É por exclusão? E qual seria a forma de tratamento? Olha, infelizmente a ciência só tem acesso ao psicopata encarcerado, aquele que já cometeu um crime, né? O nível de psicopatia, né, de uma forma bem simples, seria nível leve, moderado e severo. Então, o psicopata de nível leve, ele está aqui. Pode ter, aqui na universidade, eu brinquei com o pessoal, se tem, vamos lá, 40 mil alunos, né, 2% são psicopatas. E estão aqui estudando, pode estar estudando na sala de vocês, e vocês nem sonham que é um psicopata. Só que não houve nenhum gatilho emocional que acionou o lado psicopata dele, né? Já os moderados e os severos já praticam atos de atrocidade, destrutivos, né? E esses que é o que a gente tem acesso para estudo. E o mais perigoso que a gente considera são aqueles que a gente não consegue ver, não consegue achar, porque eles são camaleões, têm QIs acima da média, né? Estão muito bem inseridos na sociedade e nós temos muita dificuldade para achá-los. Geralmente, quando eles aparecem, é porque a vítima já denunciou eles, né? Ou já manifestou o trauma. E há o tratamento para a doença? Não tem tratamento, vamos dizer assim, específico. Tratamento tem, o que não tem é cura. Um psicopata ou um sociopata, ele pode ser apenas contido através de psicotrópicos, né, através de medicamentos, né, e de psicoterapia, que mostrou também um certo resultado, um bom resultado no tratamento, né, para ele controlar a pulsão dele, né, mas infelizmente não tem cura. Danilo, você disse que o sociopata ele pode estar em qualquer lugar, inclusive na política. Você tem conhecimento de casos dentro da política ou de pessoas conhecidas na sociedade que são sociopatas? Assim, não vem ninguém na minha mente, mas a gente pode sinalizar, vamos brincar com a memória de vocês mesmo, né? O sociopata ele vai destruir, né? Ele vai trabalhar para benefício próprio e único dele. Ele não divide, né? Ele compartilha, né? Ele compra as pessoas, ele não divide o que é dele, ele compra as pessoas. Então, quando você vê um político extremamente tubarão, né? Que manda matar para conseguir poder, né? Que manda chantagem para conseguir poder, esse é um sociopata. Então, na política, alguns homens já apareceram na televisão que mandaram matar, né, que mandaram entrar em esquema de extorsão, usar o poder para dominar e subjugar o ser humano, isso é coisa de sociopata. Hitler pode ser considerado? O maior de todos. Considerado o maior sociopata que pisou no planeta Terra. E por que os sociopatas eles mentem muito? Não é que eles mentem, na realidade eles vivem uma realidade diferente da nossa. Eles falam aquilo que nós queremos ouvir. Eles criam um personagem? Por isso que eu falei, eles são camaleões, né? Dando exemplo, o que o Hitler fez? Pegou uma Alemanha falida, né, e vendeu esperança, né? Se você começar a analisar o perfil do Hitler, tirando as atrocidades que ele fez, você vai achar um humanista extremo. Quando eu vi isso pela primeira vez, eu fiquei chocado, queria bater no meu professor. Esse cara está louco, né? Mas quando você faz esse filtro, você descobre o que ele fez. Ele deu para a população aquilo que eles precisavam. Eles precisavam sair da Primeira Guerra, reconstruir o país, né? E ele foi ganhando poder, ganhando poder. Quando ele chegou no poder, ele falou, agora eu vou construir a minha sociedade perfeita, que era a sociedade ariana. Danilo, um sociopata é mais perigoso que o psicopata? Pode chegar a ser mais perigoso?
Ele se torna mais perigoso no sentido que quando vier a pulsão destrutiva dele, a destruição dele vai ser em massa. Né? Enquanto o psicopata, a destruição dele é o típico serial killer, ele mata um por vez. Que pulsão é essa que você fala? O ser humano, todo dia, ele é movido por uma que a gente chama de sequência emocional. Nós começamos com a palavra desejo. Nós sempre temos desejo de alguma coisa. Esse é o nosso instinto básico de sobrevivência. Eu tenho desejo de respirar, desejo de comer, desejo de me alimentar. Quando o desejo não é satisfeito, eu vou ter a próxima emoção, frustração. A frustração vai me despertar a emoção de raiva. A raiva vai me levar à emoção de destruição. Aí que a gente fala pulsão. Pulsão é energia emocional. Energia emocional não controlada é compulsão. Né? Para a destruição, né? Da destruição vai me levar ao sentimento de culpa, depois ao sentimento de reparação, né? Ou de autopunição. Então, o psicopata e o sociopata, ele não lida com essa pulsão. Que nem às vezes você está tenso aqui, estamos fazendo um programa, não estamos acostumados com isso, ficamos tenso, aí eu erro, eu fico com raiva, porque qual que é o teu desejo, qual que é a minha vontade? É acertar, é mostrar o meu melhor para o público, para a câmera. Sentimento de culpa? Aí, se eu errar, eu vou ficar com raiva. Na raiva, eu posso jogar os papéis no chão, né, que é um movimento destrutivo. Né? Ou você, como é um ser humano normal e consciente, você segura a onda, pede desculpa e continua a entrevista. O sociopata e o psicopata não conseguem fazer isso. Ele tem explosão de raivas, que a gente chama de fúria insana até. Ele não controla. Ele tem sentimento de culpa? Não. Nenhum dos dois tem sentimento ou emoções. Eles são totalmente ausentes. Por isso que eu dei o exemplo do ser humano. Um ser humano consciente, né? Ele tem noção da sua consciência através do sentimento amor. Isso é da doença. É da doença. Mas eles raciocinam. Raciocínio tem. Tem um plano para eles chegarem no objetivo ou é tudo pela compulsão? Eles têm o QI deles é acima da média. A maioria o psicopata, a gente fala que o mais bobinho, o QI deles é 180. Né? Então, o QI é sempre acima da média. Eles planejam, eles arquitetam tudo. Né? Porque eles estão conscientes, ou seja, lúcidos, mas não têm consciência, que é o amor. Eles não têm sentimentos. Você comentou que a pessoa já pode nascer com a sociopatia. Sim. Quais são os primeiros sintomas para o pai poder perceber, a mãe poder perceber? Os sintomas vão começar na adolescência, né? Porque começa aquela bagunça dos hormônios, tudo, né? Então, aquela rebeldia, tá? Adolescente, tem que observar se vai canalizar algum tipo de destruição. O psicopata ele vai começar, ou o sociopata vai começar a destruir coisas que tecnicamente seriam importantes. Aquele presente que ele tanto queria e que os pais deram no final do ano, em vez dele ficar bem com aquilo, ele destrói aquilo com facilidade. Depois vai partir para animais. Desde de infância, o psicopata principalmente, e o sociopata também, tem dificuldades de lidar com animais. E vai martirizar os animais. Então, as suas primeiras vítimas vão ser gatos, cachorros, né? Principalmente dos vizinhos. Aí você fala, mas por que do vizinho? Porque ele vai gerar uma dor a mais. Ele tem prazer, vamos dizer assim, em ver a reação das pessoas, em causar impacto nas pessoas. Né? Então, o prazer em ver a dor do outro, o sociopata curte muito isso. O Coletiva vai para um rápido intervalo e no próximo bloco falaremos mais sobre sociopatia. Até já. O Coletivo está de volta e hoje estamos conversando com o professor Danilo Panovi sobre a personalidade de um sociopata.
quando a gente fala em sociopatas, a gente pensa logo em homens. É comum também mulheres? São mais homens ou mulheres? Esse fenômeno é mais comum em homens, né? Mas existem mulheres, sim, psicopatas, existem mulheres sociopatas, né? Por que é mais comum em homens? Aí a gente entra naquela velha brincadeira de guerra de cientistas, né? A mulher, ela tem, dentro da genética cerebral dela, o que a gente fala que é um mecanismo de autodefesa dessa doença, né? Que está, se não me engano, no lóbulo frontal. E nós, homens, infelizmente, nós temos, acho que um lobo frontal com defeito, né? Que nos coloca mais sujeito a esse tipo de doença, né? Então, a mulher, ela tem esse mecanismo de defesa natural dela. Por isso que é menos recorrente nas mulheres. Tanto é que as poucas mulheres estudadas, né, que foram qualificadas, diagnosticadas como psicopata, elas têm mais hormônios masculinos do que femininos. Nossa, interessante. Que mancada que fizeram com a gente, nós homens, né? Fazer o quê, né? Danilo, o personagem Coringa do Batman, ele pode ser considerado um sociopata? Não pode ser como ele é, né? Existem, vamos dizer, grupos que debatem na internet se ele é psicopata ou sociopata. Ele é os dois, né? Porque eu brinco às vezes com alguns alunos. A diferença básica entre os dois é sempre o sociopata mata por atacado, né? E o psicopata mata varejo, né? Então, que é para memorizar e saber a diferença, né? O sociopata sempre vai causar uma destruição maior, né? E o Coringa, nas histórias dele, tem época que ele só quer matar né? E tem hora que ele quer matar a cidade inteira, que é Gotham City, né? Então, ele é sociopata, está mais para sociopata como para psicopata, né? Danilo, sociopata pode se apaixonar, construir uma família? Não, ele não se apaixona, mas ele vai emular um relacionamento familiar. Ele vai construir uma família. Nos bastidores está falando daqueles do pastor David lá nos Estados Unidos, né? Ele construiu uma família, depois construiu uma religião, né? Teve filhos com várias mulheres, teve filho com as filhas, com as próprias filhas, né? E depois, quando foram tentar dissolver aquela coisa absurda, né? Ele primeiro tentou destruir a sociedade de fora, né? Que era um mundo que estava tentando invadir ele. Quando viu que ele ia perder a batalha, ele destruiu a sociedade que ele construiu, né? Que houve aquela explosão, aquele incêndio que morreu todas as pessoas, né? Um caso muito chato que mostra o que é um perfil de um sociopata. Então, e é uma pessoa que encantou, né? E construiu uma família, começou com uma família normal, que depois virou religião, um detalhe que esqueceram de falar na mídia. E isso pode ser hereditário, por exemplo? Se ele já nasceu sociopata, ele pode passar isso para os filhos? É hereditário. Então, a probabilidade dele ter filhos sociopatas é muito grande. É muito grande. O que ainda a medicina não entrou a ciência não entrou no consenso, né? É o grau de porcentagem, né, dessa recorrência, né? E o grau de geração, né? Se pula uma ou duas gerações, se não pula geração, então ainda não existe ainda um consenso concreto. Existem muitos estudos sérios, né, que determinam a cada 2 gerações vai vir um psicopata, né? E a estimativa de porcentagem de transmissão genética, né, remissa de em torno de 70%, né? Mas não são estudos concretos, né? No caso dos casamentos, a esposa sabe e aceita ou muitas vezes ela nem percebeu ainda? Durante um tempo ela não percebe. Ela vai ser seduzida, né? Ela vai ser subjugada de forma muito sutil, né? E depois domada. Aí ela vai virar vítima dele. Ele sempre age sozinho? O sociopata, ele cria uma comunidade, ele cria aliados. O psicopata trabalha sozinho. O psicopata, o que ele faz é competir com outro psicopata, né? Que isso é muito ruim quando acontece, né? Mas o sociopata não. Porque o problema dele é com a sociedade, né? Então ele vai criar aliança sim. Aí ele vai ter, se ele não trazer pessoas, sempre pessoas de facilidade de subjugação. Ele sempre vai procurar isso. Né? E o que acontece se tiver 2 sociopatas na mesma, por exemplo, se fosse uma família? O que aconteceria? É muito raro acontecer, né? Mas quando acontece, geralmente cada um vai para o seu lado. A gente pensa que eles vão se matar. Não. Eles não querem se destruir.
Geralmente eles não se destroem, porque eles vão geralmente tentar competir, vão medir força. Porque como os dois são muito inteligentes e eles só vivem por prazer, a única coisa que ele sente é prazer, então tem alguém do meu nível, né, para eu poder competir. Então ele não vai destruir o concorrente. Ele quer que o concorrente viva para ele poder sentir mais prazer com isso. Danilo, no Brasil existem órgãos ou entidades que cuidam de sociopatas ou que discutem a doença? Existem alguns órgãos, né, que trabalham com afinco, né, para poder identificar a tempo, né, um sociopata ou um psicopata e procurar gerar, vamos dizer assim. Mas, a bem da verdade, no Brasil, o auxílio à doença mental é muito fraco. Tá? O doente mental no Brasil vai ficar louco. A realidade é essa, né? Ele não tem, vamos dizer assim, o SUS não oferece, o sistema de saúde do governo não oferece um tratamento adequado, vamos dizer assim, ao doente mental como um todo, né? Então, ou seja, para as doenças mais profundas, né, e mais complexas, então o trabalho é quase que nulo. O que existe são sociedades particulares, né, algumas ONGs, que agora não me vem o nome, né, alguns grupos que são vítimas de psicopatas, né, que se reuniram. Você pode achar até alguns blogs na internet, né, vítimas de psicopatas, que é uma coisa que eu quero deixar claro antes de terminar o bloco, né, que como identificar esse psicopata leve, esse psicopata que está inserido na nossa sociedade, né? Entenda, ele é perfeito demais. Esse é o primeiro sintoma. Ele vai ser perfeito demais. Né? Quando você entra numa empresa, a empresa checa o teu currículo. Então, checa aquela pessoa. Né? Tem que checar se ele é rico de verdade, né? Se aquele carro é dele, né? Se as viagens que ele faz do nada, né? Que isso é uma coisa típica do psicopata, ele sempre tem viagem. Porque ele é golpista. Ele vai tirar dinheiro dos outros, ele vai destruir famílias, né? Então, a gente tem que ficar atento para esse exagero de perfeição, porque não existe ser humano perfeito. E uma coisa que eu estou esquecendo de falar, o requinte de crueldade do psicopata é maior, né? Porque ele quer fazer sofrer aquela pessoa. Né? Geralmente, o sociopata induz os outros a matar por ele. Que é o Reverendo Moon, ele acionou as pessoas para envenenarem os outros, né? Então, o psicopata não, ele quer ter prazer na destruição que ele está tendo. Então, ele personaliza o trabalho dele. Por isso que dizem que todo serial killer tem uma assinatura, né, no assassinato dele. Se ele não tem sentimentos, no momento que ele faz alguma coisa, mata alguém, uma maldade, o que ele sente? Prazer. Ele sente o sentimento básico de prazer. Então ele tem sentimento, nem Não, maldade. porque mas... o prazer as pessoas confundem às vezes que prazer é sentimento. Não. Quando você come, você sente prazer. É uma coisa sensorial. Vão dar o prazer máximo que teoricamente o ser humano tem na vida, um orgasmo, tá? Isso é sensorial. Tem a ver com nossos 5 sentidos. Então ele é movido por esse tipo de prazer sensorial dos 5 sentidos. Ele não tem o prazer, vamos dizer assim, sutil, que é o amor. Danilo, o coletivo está terminando. Você quer deixar algum contato para alguém que quiser saber mais sobre o assunto? Eu vou deixar o meu e-mail é facinho, é menteobjetiva@gmail.com, né? Manda o e-mail, aí eu mando o endereço do meu blog para eles poderem conversar comigo e saberem mais sobre esse mundo da psicologia e da psicanálise. E agradeço por estar aqui com essa turminha maravilhosa aqui do São Judas. O Coletiva fica por aqui. Hoje conversamos com o psicanalista Danilo Panov sobre o perfil de um sociopata, também conhecido como distúrbio de personalidade antissocial. Também agradecemos a presença dos alunos da Universidade São Judas Tadeu. Até mais!